A história de hoje é uma das mais incríveis que eu já li, das pessoas que voltaram da morte. E a pessoa específica não passou por apenas uma, mas por 3 experiências marcantes ao longo da sua vida. Sabe as experiências de quase morte, as chamadas EQMs? Pois é, quando o indivíduo fica entre a vida e a morte, por uma queda, uma intoxicação, uma parada cardíaca, e de repente ele sai do seu corpo e consegue enxergar a realidade da vida após a morte. E o caso de hoje, ele é marcante porque todas as suas experiências foram significativas e mostraram muito mais do que essa pessoa podia imaginar. Esse americano se chama Colgar e ele começa o seu relato da seguinte maneira: eu tive 3 experiências de quase morte. Uma foi superficial e 2 profundas. Eu fui ao céu e ao inferno e, pessoalmente, resolvi a dicotomia entre essas experiências. Minha primeira experiência foi aos 11 anos de idade. Fiquei sem ar em uma queda de um balanço alto. Meu diafragma estava em choque. Eu não conseguia me mexer. Que momento aterrorizante! Eu não conseguia inspirar. Só conseguia expirar. Então, mantive o pouco de ar que tinha dentro dos meus pulmões. Eu sabia que eu ia morrer. Finalmente, aceitei e relaxei. Disse adeus a tudo e a todos. Só que, de repente, eu pude sentir toda a terra atrás de mim. Só conseguia mexer meus olhos. Só que tudo ficou mais vivo. As folhas nas árvores ficaram mais verdes. O céu ficou ainda mais azul. Nunca vi tanta beleza na natureza antes. Só que então eu vi o passado surgir do chão. Eu vi os últimos 400 anos de nossa civilização. Tornei-me então o nariz de um velho nativo americano. Eu conseguia facilmente distinguir cada tipo de árvore pelo seu cheiro sozinho. E quando estranhos vieram para essa terra para reivindicá-la como sua, ganhei uma nova perspectiva dos nativos americanos contra os ingleses. Além disso, costumava ser divertido brincar de soldado quando criança, mas depois de ver o que eu vi na Guerra Civil, ganhei um novo respeito pela vida humana. Eu só percebi muito tempo depois dessa experiência que aconteceu comigo no 100º aniversário do início da Guerra Civil Americana, que ocorreu a apenas 126 milhas de distância daqui. Voltando à minha experiência, eu fui libertado da Terra e flutuei através de diferentes camadas da atmosfera. Senti um amor maduro me envolvendo, um amor além do que já experimentei com meus pais ou até mesmo com meus avós. Nisso, uma voz encheu minha cabeça e disse que tudo estava bem, e eu me rendi a isso. Eu estava finalmente indo para casa, só que de repente houve uma explosão de ar empurrado pela minha garganta, e eu estava de volta ao meu corpo físico. Percebi um ar aromático delicioso que encheu meus pulmões e rejuvenesceu as minhas energias. Minha segunda experiência de quase morte foi profunda e aconteceu aos 24 anos, no ano de 1974, enquanto morava no Colorado. Tive 3 sonhos de aviso profético de um acidente de trânsito que aconteceria no futuro próximo. Por quê? Eu não sei, mas eu era impotente para impedi-lo. E o que aconteceu foi uma colisão frontal. Fui arremessado para o ar, longe da minha motocicleta e fora do meu corpo. Aliás, eu vi meu corpo se despedaçando no chão. Minha coluna estava quebrada em 2 lugares. Nisso, uma névoa cinza e fresca me envolveu e começou a girar formando um túnel de luz, me levando para cima em direção aos céus. E eu senti esse amor crescente até chegar em mim,
e, ao mesmo tempo, um som fraco se tornando mais forte e cada vez mais forte, crescendo e me envolvendo em um rico e completo. O zumbido também estava centrado dentro de mim. Uma voz surgiu de dentro do som. Era como o zumbido de 1000 aviões com hélices ou como se fossem trovões, contínuos e prolongados. E a voz que surgiu dali parecia de um bisavô que me amava muito, como se eu fosse seu próprio filho. Ele sabia tudo sobre mim e me falava sobre isso. Até meus defeitos foram mencionados com amor e compreensão. Enquanto isso, eu estava sendo levado por enormes paisagens pastorais até um enorme templo de alabastro no topo de uma montanha. E o som de permeava todos os lugares por dentro. Havia vastas arcadas e colunas se erguendo em uma abóbada alta. Pareciam ser feitas de uma rocha espessa de alabastro. Elas brilhavam de dentro para fora. E eu fui levado a uma câmara que me mostrava coisas relacionadas a pessoas que estavam adormecidas na terra, mas que ainda aprendiam aqui. E fui conduzido até a câmara principal, onde vi uma luz brilhando em um púlpito. E nessa luz estavam 7 seres de luz, conectados entre si pela energia. Eles eram um, mas 7 ao mesmo tempo. O amor que me envolvia dessas 7 faces divinas me lembrou da minha experiência que tive aos 11 anos de idade. Era familiar e me fez sentir de volta em casa. Os 7 seres de luz falavam em uníssono dentro da minha cabeça, pois a voz não viajava de um lado para o outro na sala. Eles preenchiam a minha cabeça diretamente com sabedoria. E enquanto falavam, era como se a câmara desaparecesse, pois as imagens que colocavam em minha cabeça pareciam preencher toda a sala, como uma tela de cinema gigante. E a única diferença era que eu estava na imagem como se tudo estivesse vivo ao meu redor. E eles estavam me mostrando simplesmente o futuro da humanidade. E não era um futuro pacífico desde o início. Era perturbador e quase incrível demais para suportar. Eu tinha sido tão ingênuo e idealista na minha vida. Só que agora isso me foi tirado. Minha inocência estava perdida. Eu vi a fome e a miséria individual. Vi guerras e dor e também manipulação egoísta. E também corpos espalhados por enormes campos de batalha. Como pode haver tanta crueldade no mundo? Me questionei, sacudindo a cabeça com pesar. Eu não queria ver isso. E embora houvesse uma fascinação poderosa em ver algo assim em uma escala tão grande, não havia como eu participar de nada disso. Então, veio uma cena que foi um ponto crucial de virada para mim. Eu vi um homem com chapéu de cowboy, cavalgando furiosamente na faixa, junto com o gado e também com outros homens com rifles. Estava tudo preto e branco, como um filme de cowboy antigo. Naquele homem, minha atenção foi atraída para as letras vermelhas pálidas, RR, estampadas em seu peito. Quem é este? Perguntei. E eu não precisei usar a minha boca para falar. E a voz me respondeu telepaticamente. Ele se tornará o presidente dos Estados Unidos. E eu questionei. Roy Rogers? Eu não pude deixar de pensar comigo mesmo que tudo aquilo não fazia sentido. Eu até duvidei dessa minha visão por muitos e muitos anos. Os seres de luz me disseram: o que você está vendo são os eventos futuros prováveis de seu planeta, mas não precisam acontecer se você estiver disposto a mudar. Tudo está em fluxo
e você pode mudar quando a mudança for necessária, individual ou planetariamente. Vi também muito além do ano 2000 e vi também o meu próprio futuro pessoal, o que estarei fazendo nos últimos momentos da minha vida. Estarei eu alegre e feliz. E eu tinha sentimentos mistos e entendimento limitado do significado de tudo isso naquela época. Foi então que um rugido torrencial, como uma cachoeira, que passou por dentro da minha cabeça. A névoa cinza voltou. Então, meus olhos se abriram imediatamente. Não houve túnel de luz na viagem de volta. E eu me vi no interior de uma ambulância. Percebi vozes desaparecendo em minha cabeça, mas que prometiam visitas futuras para mim. 6 anos depois, em 1980, Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos. Um ator havia se tornado presidente. Este era o cowboy que eu vi na profecia do futuro, com as iniciais RR estampadas em seu peito. E em 1994, descobri o MQM de um homem chamado Danny, que falou sobre a sua experiência de ser levado a uma catedral e onde foi mostrado as cenas do futuro da humanidade para ele também. Ele viu, em 1975, cartoons editoriais de um ator cowboy e as iniciais RR sob o selo presidencial. E isso aconteceu com ele dentro de um ano da minha própria experiência de quase morte. Incrível! Vimos a mesma coisa perto da mesma época. A única diferença era que Danny pensava que se tratava de Robert Redford, enquanto eu pensava que era Roy Rogers. Incrível! Ambos estávamos errados, mas ambos também estávamos certos também. Isso é o que eu chamo de uma coincidência significativa. Mas espere, tenha ainda mais. Ambos nascemos com cerca de 1 mês de diferença, no mesmo ano, e tenho a dubiosa honra de me formar na mesma escola secundária, na mesma turma que Danny estava. Coincidência é uma palavra preguiçosa que usamos quando simplesmente não vemos o quadro completo. Em 1987, enquanto aprendia com o vovô Roberts, que era um ancião Cherokee de 84 anos vivendo na Califórnia, eu fiquei muito doente. O vovô viu minha febre não apenas como uma doença física, mas com seu olho espiritual, ele viu tudo como uma espécie de iniciação. Enquanto me estudava, ele ficou preocupado. Ele viu algo poderoso, mas disse apenas para mim o seguinte: muitas pessoas morrem ao entrar nesse lugar para onde você está indo, e as que sobrevivem ficam permanentemente loucas. Isso não ajudou muito, mas pelo menos ele me disse a verdade para que eu pudesse me preparar. Ele disse que se eu não encontrar amor em nenhum lugar, que pelo menos deixasse a porta aberta para o amor que estará do outro lado me esperando. Ele me orientou a ir para um círculo sagrado e sobreviver lá, sozinho. Ele faria uma cerimônia muito necessária dentro de sua própria casa. E eu estava fraco, alternando entre momentos de tremedeira por calafrios internos e também de suores pelo calor. E nisso uma coruja fazia barulhos de maneira assombrosa. E detalhe, alguns nativos consideram a coruja uma portadora da vida, enquanto outros uma mensageira da morte. A última vez que desmaiei foi às 7 horas da manhã. Então, acordei morto. Embora essa experiência seja descrita de forma mais detalhada no meu livro, chamada Anjos da Luz, recuso-me a documentá-la aqui novamente, para não lhe dar mais poder, exceto para dizer a todos que acordei suspenso
no abismo do inferno. Eu era um mortal preso entre uma batalha imortal entre o bem e o mal. O mal foi permitido comandar por um certo tempo para me mostrar sua glória noturna. A grande avó escura e o grande avô escuro vieram até mim para mostrar sua versão pervertida da criação deles, também da sua história e do seu propósito. Eu era a descendência deles, seu parente escolhido. Eles envolveram seus tentáculos firmemente ao redor das minhas células e também ao redor da minha alma. O amuleto protetor, descrito na Bíblia, não funcionava aqui, pois eu disse: sim, embora eu ande pelo vale das sombras da morte... Ah, que piada cruel! Era totalmente despojado de tudo lá, sem proteção alguma, sem nada. Nenhuma espada, nenhum escudo, nenhuma lógica, nenhum grama de amor sequer para se agarrar havia lá. O medo e o desespero dominavam a escuridão. A única esperança que encontrei foi não temer até o ponto da morte por extermínio, pois você será preenchido com terrores de um grau desconhecido para a maioria dos mortais. Graças aos seres de luz e ao vovô Roberts, sobrevivi miraculosamente e recuperei toda a minha sanidade. Apenas na semana passada, eu descobri que tinha feito uma jornada de proporções épicas, um mito universal. Eu tinha apenas um fragmento do descento assírio de Ishtar do século VII antes da Era Comum, ou seja, de 2.700 anos atrás. Hoje, em setembro do ano 2000, descobri um texto completo do protótipo sumérico chamado Jornada de Inanna ao Inferno, anterior ao século VIII antes da Era Comum, onde 7 dos 8 elementos da história são exatamente o que aconteceu comigo. Testemunhei isso em primeira mão e, além disso, posso relatar o diálogo que eles foram proibidos de serem ditos. E, dolorosamente, minha boca está fechada para vizinhos e amigos. Sinto vontade de gritar a minha experiência de tudo que eu vivenciei acima dos telhados, para que todos pudessem ouvir. Só que ainda assim, aqui estou eu, escrevendo silenciosamente. Pesquisadores perguntam sobre mudanças pessoais após as experiências de quase morte. Eu tive várias. E o que eu posso relatar primeiramente é que tenho documentação oportuna para mostrar que o meu QI passou de normal para superior e até além. Claro, quando alguém recebe um aumento de percepção e um aumento do nível de consciência, a sua vida muda, e alguns de seus efeitos aparecem através do conhecido teste de quociente intelectual ou teste de QI. Eu estava pensando na minha vida de forma mais global, em vez de egoisticamente como eu fazia antes. E me foi dada a paciência e a habilidade de ver por trás das máscaras das pessoas. Foi-me dado também o poder de sair do meu corpo e um poder de cura limitada, e também de diminuir a frequência cardíaca e de alcançar até mesmo o estado teta mental. Foi-me dado também mais poder para amar, mas ainda me sinto menor do que uma vela sendo segurada diante do sol. Você vê, o amor abrangente nos céus desafia a descrição e não tem nada igual em nenhum outro lugar desse planeta. As maldições são a alienação que tudo isso que eu ganhei traz, especialmente em uma idade tão jovem. O poder de apagar lâmpadas, de apagar vários postes de luz seguidos, transformadores, luzes de outdoors, o poder de parar o gravador da fita de um entrevistador, o poder de fazer brinquedos com bateria quebrados funcionarem, o poder não apenas de ler mentes, mas da telepatia pura, como acima dos seres de luz faziam? Tudo isso para quê? Você não acha que isso tudo
não pode ser chamada de maldição? Pode ser capricho afastar as nuvens com um mero pensamento, ou encontrar aquela vaga de estacionamento que você precisa. Receber, então, uma ligação de quem você está pensando agora mesmo, ou até completar as frases de alguém que está falando. Pode tudo isso parecer maravilhoso, como um pássaro selvagem pousando em seu braço estendido, sem comida em sua mão. E tudo pode parecer até mesmo quando você se despede na semana passada de onde você estava. Tudo parece incrível. E eu até mesmo posso ter memórias calorosas e agradáveis, e até de chamar telepaticamente gatos para virem até mim. Esses poderes sensitivos podem até influenciar em um relacionamento, onde você sente o medo dentro de você, que vem, na verdade, do medo escondido dentro da outra pessoa, para que tudo possa ser trazido à luz e para se criar uma discussão possível de liberação. Mas e o momento que você está tão chateado que grita telepaticamente para um ente querido com tanta intensidade que mais tarde você se vê repreendido pelo que você disse a eles, e eles ficam chateados quando você tenta dizer que você não disse nada em voz alta, mas eles juram que ouviram tudo o que eu disse. Mas eu sabia que eu tinha apenas pensado, que eu não falei nada em voz alta. A sensitividade é uma espécie de rua movimentada. Como agir ao ouvir as pessoas pensando coisas totalmente diferentes daquilo que elas estão dizendo? Esse nível de telepatia já levou pessoas à loucura. Algumas pessoas querem dominá-lo para aprender a ligá-lo e desligá-lo à vontade. Mas não dominá-lo é abrir um caminho para níveis mais altos e também perigosos. Ter controle telepático sobre os corpos de outras pessoas, até o ponto de ter sucesso contra a vontade delas, é problemático. É possível até mesmo matar telepaticamente, e a maioria nega a possibilidade de tudo isso. Podemos lidar com tamanha responsabilidade e poder e não abusar de tudo isso? Não descobri benefícios para a telepatia nesse mundo como é hoje. As pessoas não estão preparadas para isso. Na minha opinião, só pode ser usado de uma forma abusiva. A violência telepática nem mesmo pode ser tocada pela lei. Está acima dela. Além disso, os poderes telepáticos são desmentidos como uma espécie de total absurdo, o que torna ainda mais delicioso e tentador para os poucos que entram nesse local de poder de modo prematuro. Você está livre para abusar e ser abusado sob as direções e limitações apenas da lei espiritual, que existe invisivelmente para todos nós. Os 7 seres de luz também me fizeram aquilo que eles profetizaram. Eles vieram para mim nos 3 anos seguintes após a minha EQM de 1974 e me levaram adiante. Eles vieram para mim em sonhos lúcidos e entre sonhos me puxavam para uma consciência mais plena. E eles vieram um de cada vez, cada um com uma tarefa específica. E eles me levaram através e acima do mundo. Eles me mostraram o universo como um todo. E eles me levaram aos céus e me mostraram alguns dos planos de existência, enquanto todos nós viajamos para cima em direção ao Criador não criado. Eles me levaram também a rever vidas passadas. Se são minhas vidas passadas ou apenas vidas passadas alheias, não posso dizer. Mas então isso também não importa para mim. O que importa é que aprendi muito com essas vidas como se eu mesmo as tivesse vivido. É como o toque de ensino fora do tempo, diz Ardós, aprendendo anos de coisas em meros momentos. Então, eu efetivamente posso dizer que vivi todas essas vidas, entende? Como um bônus adicional concedido a mim
dentro da arena das vidas passadas, eu experimentei uma morte dolorosa que eu tive. E dessa forma, senti minha própria imortalidade ao retornar. Essa morte física não encerra a vida. Isso apenas apoia a sensação da imortalidade da experiência de quase morte. Isso foi além da crença para a experiência. E assim chegamos a saber com certeza de tudo isso em primeira mão. A experiência é fonte de muita sabedoria. E uma vez, de um ser de luz, recebi os segundos 10 dos agora 20 mandamentos, com uma diferença importante. Os primeiros 10 mandamentos são: não farás. E os segundos 10 são: farás. Eles não podem ser compreendidos muito bem até que alguém tenha passado pelas lições dos 10 primeiros, fundamentalmente. E isso não é bíblico, é algo espiritual. Eu também fui levado a visitar outras pessoas que eram tão famosas pelos padrões terrenos para que eu pudesse ver sua progressão nos mundos vindouros. A razão era para que eu pudesse medir isso a partir da base da familiaridade de quem eles já foram. Isso apoiou o conhecimento da imortalidade humana, ao ver outros seres continuarem e progredirem em seu crescimento pessoal. Apenas porque morremos, não significa que acabou, ou que agora podemos relaxar e colher as recompensas da vida após a morte. Há muito mais trabalho e responsabilidade a assumir, mas sim, também há muito mais justiça e diversão. Esses seres de luz me ensinaram que todos estamos conectados, que toda a vida é preciosa e que encontrar amor dentro de nós é um trabalho árduo e que devemos gerar mais amor com mais frequência, pois o amor humano empalidece diante do amor eterno. Sou menor que uma vela segurada diante do sol. Que relato, vou repetir, tá? Relato incrível, mas olha esse final aqui. O amor humano empalidece diante do amor eterno. Sou menor que uma vela sendo segurada diante do sol. Bom, um relato assim impressionante, fora de série em vários aspectos, e a gente pode começar a analisar pela primeira experiência dele, onde ele diz que era mais superficial, só que ele reviveu 400 anos da nossa história. E ele viu toda a guerra ali envolvendo, toda a guerra civil americana, onde ele achava até que era legal brincar sobre aquilo, mas quando ele entendeu a realidade e viu toda a dor, tudo que significava, ele conseguiu perder aquela inocência de achar que os conflitos são bonitos, são gloriosos, têm honra, nada disso. Mudou completamente. Agora, o ponto, acho que prioritário da experiência dele foi o fato dele ver o futuro da humanidade, que é um fenômeno chamado de pré-cognição, tá? Que popularmente chamado de premonição. Inclusive, tem um vídeo recente aqui no canal, onde eu falo as principais, ou pelo menos as grandes previsões do futuro que se concretizaram, tá? Fica aqui a dica desse vídeo. Mas ele vê ali tudo que ia acontecer, as dores, as fomes, as tragédias humanas, e ele viu que todo aquele idealismo que ele tinha político, aquele idealismo de vida, era tudo muito pobre, era tudo muito filosófico ainda. A vida prática ela é muito maior do que tudo aquilo. Ele estava sendo ingênuo. Mas o ponto que eu acho chave da experiência é que ele e uma outra pessoa, muito próximos daquela data, tiveram a mesma experiência. Eles viram que nesse futuro, um presidente dos Estados Unidos, um cowboy com a letra R seria eleito. E ele achou que era um ator, e o Danny lá achou que era um outro ator, que ambos começavam com a letra R. Mas, na verdade, foi Ronald Reagan que se elegeu. Então, ambos viram aquilo e interpretaram à sua maneira, mas anos depois, quando eles foram ver, não, foi realmente aquele presidente, só que a gente errou, porque não estava o nome escrito, estava só as iniciais. Olha só, eu conheci até uma pessoa que não sabe nada de estudo da consciência, de Valdo Vieira, de nada. E de repente ela teve uma experiência fora do corpo, onde ela viu um homem todo de barba, todo de branco,
E no peito dele estava ali escritas as iniciais, né? Da roupa dele estavam as iniciais WV. E depois, quando ela foi saber, né, quem era, ela falou, nossa, Valdo Vieira, faz todo sentido. Então, é possível a pessoa ver algo e a interpretação ainda é individual. Isso invalida a pré-cognição, a premonição que ele teve, o que eles tiveram de modo algum. Ambos previram exatamente a mesma coisa. E ele pôde observar tudo o que ia acontecer na humanidade. E legal que ele conseguiu ver até sobre si mesmo, como que ele estaria nos momentos finais da sua vida. E legal que ele se percebeu ali feliz e ativo e vendo tudo isso, né? Um ponto ali, só de ter duas pessoas tendo o mesmo acesso ao futuro, isso exemplifica como que a realidade de fato encaminha para algo. Mas lembrando, futuro, como foi dito ali pelos seres de luz, não é óbvio, não é um destino, não vai acontecer. São probabilidades que podem ou não serem mudadas, certo? Isso é um ponto muito sério. O destino está caminhando para algo, mas todos nós podemos alterar de uma forma pequena ou grande os eventos futuros. E legal, né, que esses 7 seres de luz, que ele também diziam que todos falavam em uníssono, quer dizer, todos falando ao mesmo tempo, com a mesma voz, e que todos pareciam ser divididos, mas eram apenas um ser. Isso pode ser feito, é mais raro de acontecer experiência de quase morte, experiência fora do corpo com seres assim, mas que mostra todo o nível cabedal de potencial de uma pessoa, onde ela consegue plasmar cópias de si mesmo, falando, se comunicando, até para impressionar quem está passando por isso. E ali falaram com ele, né? Mostraram as vidas passadas dele, onde ele pôde aglutinar toda a informação que ele vivenciou, quem ele foi, o que ele fez. Realmente, você em pouco tempo, como ele mesmo disse, né, você conseguir acumular uma grande quantidade de informação. E olha só, o detalhe, ele voltou com muitos poderes, que é algo também não comum na maioria das experiências de quase morte. Ele voltou tendo muito mais energia. Então ele queimava aparelhos fios, queimava lâmpadas, parava certas gravações de voz, separava nuvens pela vontade. Tudo isso pode acontecer. Ele volta até com um QI, com o consciente intelectual dele maior. Ele percebeu que ele estava mais inteligente, mais expandido em todas as formas de se manifestar mentalmente. Isso pode acontecer, sim. Muitas pessoas, como ele próprio coloca, voltou com um certo poder de cura, limitado, né? Não é assim, se tocou numa pessoa, num paciente terminal e ele sai, ele consegue viver. Não é assim, mas certa energia, sim, dá um potencial de curar certas mini doenças, como dores de cabeça, enjoos, mal-estares, né, mais superficiais. Isso dá para se fazer. Então ele teve uma série de questões, teve até telepatia, conseguiu se comunicar telepaticamente com os outros. Então, muitas pessoas relatam voltarem diferentes com esses poderes sensitivos, ou com o termo mais técnico atual é parapsiquismo. O que é isso? É você conseguir interagir com pessoas, dimensões, conseguir ter certos comandos. Ele relata que ele conseguia sair do corpo, quer dizer, ter essa faculdade de sair do corpo, né, por vontade própria. Isso é possível? Claro. Você não precisa passar por um EQM para simplesmente comprovar o que existe na vida após a morte. Nada disso. Aqui mesmo, na área de membro, nós temos ali lives para explicar em detalhes, com profundidade, as técnicas de saída do corpo, onde você pode escolher aquelas que parecem mais agradáveis para você, aplicar na tua casa e você mesmo saber o que está acontecendo com você, com o mundo, com o universo. Ter previsões, ter pré-cognições é possível? Claro. Ter memória de vida passada fora do corpo é possível? Sim. É até muito mais fácil do que fazer aqui acordado, num transe, numa hipnose, é muito mais fácil. Então, essas capacidades a gente pode desenvolver. Não precisa passar agora. Ele espontaneamente voltar a EQM tendo isso é a minoria que acontece. E ele teve de forma até muito expressiva. Então fica o convite para vocês, vamos desenvolver. Não é só ouvir esse vídeo e acreditar, falar, nossa, que legal que o outro passou, é mais uma comprovação da vida após a morte. 2 pessoas tiveram a mesma percepção e voltaram e aquilo aconteceu anos depois. Não basta a vivência do outro. Tenha a sua própria vivência. Estude a experiência fora do corpo, aplique técnica de saída lúcida, sabe? Se o problema é emocional, aqui no canal também temos uma mentoria chamada Superando Pontos Fracos, onde temos uma live por mês, está rolando agora. Toda semana é a live,
com temas específicos. Então, cada mês uma emoção. Já tivemos, quando eu gravo esse vídeo agora, a emoção do medo, 4 lives para falar sobre aquilo, e agora estamos na emoção da raiva. Ela vai continuar assim até o final do ano. Então, faça sua inscrição. Temos aqui o site areadimensãomental.com.br, links também no primeiro comentário fixado para que você possa entender muito mais sobre esses assuntos, se expandir, crescer, e não apenas ouvir como alguém que diz, olha, isso é tudo muito legal, mas o que agrega na minha vida? O que vai agregar não é a teoria, não é a filosofia, não é o que os outros dizem. Porque vídeo aceita tudo, papel aceita qualquer coisa. A questão é você ter a sua própria experiência, sua própria expansão, sua própria experiência extracorporal, enxergar por você, ter sua própria telepatia, interagir com esses seres de luz, quer dizer, os chamados amparadores. A experiência é o grande diferencial de quem tem certeza daquele que tem a crença. Porque quem vive, quem vivencia, sabe porque vivenciou. Não é porque ele delega uma crença a alguém que diz que aquilo é verdade. Então, vamos crescer, se aprimorar. E o que você achou desse relato? Eu achei fantástico. Tem muito mais elementos, mas que eu não vou comentar tanto, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas teve muita coisa que eu não falei aqui. O que você achou de mais interessante? Coloque nos comentários. E, lembrando, se quiser ajudar o nosso canal, curta o vídeo, se inscreva aqui para receber mais conteúdos como esse, para saber não apenas de relatos, mas aqui temos vídeos também de esclarecimento, onde eu levo conteúdo que vai te dar técnicas, fundamentos e maneiras de você acelerar a sua jornada evolutiva. Então, curta, se inscreva e compartilhe com alguém, se você puder. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Obrigado por assistir até aqui. E caso você queira se desenvolver do ponto de vista das suas emoções, eu vou deixar esse vídeo aqui especial para que você entenda e conheça a nossa mentoria. Até a próxima.